Muito bem, turma. Aula de português. O assunto de hoje de português será o uso do porquê. Ok? Como vocês sabem, o porquê ele tem 4 tipos de escrita. O primeiro é o porquê separado. O segundo é o porquê também separado, só que com um acento no final. O terceiro é o porquê junto. E o quarto é o porquê junto e com acento, ok? Nós vamos ver cada um deles e dar exemplos de cada um deles. Então vamos começar pelo primeiro porquê. Deixa eu apagar os outros. Quando é que eu vou usar este porquê? Ora, eu vou usá-lo sempre no início da frase, tá? Outra coisa, sempre, eu disse sempre, ele será usado em questionamentos, em perguntas. Então, se ele será usado sempre em questionamentos e sempre em perguntas, ao final dele terá uma interrogação. Ok? Vamos para alguns exemplos. Peguei uma colinha aqui, tá bom? Para ficar mais fácil pra gente. Então veja lá. Por que você não estuda? Veja, se está no início da frase, ele obrigatoriamente tem que ser usado sem o acento circunflexo. E ele tem que ser separado, desse jeito. Vamos para outros exemplos. Esse aqui que está bem na moda. Porque você saiu sem máscara. Mais uma vez, se está usado no início da frase, ele tem que ser separado. E ao final, sempre terá uma interrogação. Mais um exemplo. Por que você fez isso? Então, olha lá. No início da frase e ao final com uma interrogação, ok? Então, voltando, nós estamos estudando o uso dos porquês. O primeiro porquê, ele é utilizado assim, separado e sempre no início da frase. Então, aqui tem alguns exemplos. Veja, todos eles no início da frase. Um aqui, outro aqui e outro aqui, ok? Todos eles no início da frase, sem acento circunflexo. Vamos ver agora aquele que tem acento circunflexo. Deixa eu apagar aqui rapidão. O porquê separado com acento circunflexo. Vamos colocar a coisa desse jeito. Se o primeiro porquê separado ele está no início da frase,
Esse daqui, com o acento circunflexo, está indicando que será usado sempre, sempre ao final da frase. Então, ó, ao final da frase, do período da oração, também com uma pergunta. Então, se é também com uma pergunta, ao final terá sempre uma interrogação. Vamos aos exemplos. Aqui. Exemplo 1. Eles não foram ao cinema porque, veja, não está no início, está no final. Então, se está no final, obrigatoriamente eu tenho que ter o que aqui? O meu acento circunflexo. Veja, está no fim da frase. Ok? Então, mais uma vez, se o uso do porquê separado está ao final da frase, então ele obrigatoriamente tem que ter o acento circunflexo. Não esquece disso. Vamos ver o exemplo 2. Essa aqui também na moda também, né? As pessoas não usam máscaras. Por quê? Então, olha lá. Final da frase. As pessoas não usam máscaras por quê? Veja, mais uma vez, o porquê está usado no final da frase e obrigatoriamente você é obrigado a colocar o acento circunflexo. Vamos para o exemplo 3. Sua mãe adora falar isso aqui para você. Está aparecendo um 9. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Agora, então olha lá. Você pegou meu celular por quê? Então tá lá, final da frase, e se está no final da frase, ele obrigatoriamente tem que ter o acento circunflexo, ok? Bom, vamos para o terceiro porquê. Deixa eu apagar isso aqui, porque o quadro é pequeno. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão voltando o vídeo. E afinal de contas, vídeo tem uma vantagem sobre a aula que você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Deixa eu apagar isso aqui também, né? Tá. O terceiro é o porquê junto, sem acento. Bom, o porquê junto e sem acento, ele é usado com um objetivo. O objetivo é responder. Por exemplo,
Eu não fui à praia porque ela estava cheia. Veja, eu estou dando uma explicação de um motivo de eu não ter ido à praia. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Exemplos. Cadê aqui, Jesus? Aqui. Exemplo 1. Eles não usam máscaras. Aí aqui ele vai explicar por que não acreditam do vírus. Então tá lá, ó. Deixa eu grifar aqui, deixa eu sublinhar o porquê. Quando é que eu uso o porquê junto e sem acento? Todas as vezes que eu vou dar uma resposta. Então veja só o exemplo. Eles não usam máscaras porque não acreditam no vírus. Então jamais eu poderia colocar aqui um porquê separado. Até porque, por regra, porquê separado, sem acento, ele está vinculado a uma interrogação. Então ele deveria estar no início. E por que eu não posso usar o porquê separado com acento? Porque, por regra, ele deve estar ao final da frase, também como uma interrogação. Então, este porquê, ele indica exclusivamente uma resposta, ok? Vamos ao exemplo 2. Em homenagem. Minha mãe. Veja, exemplo 2. Minha mãe é maravilhosa porque faz tudo por mim. Veja que você está explicando o motivo da sua mãe ser maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Porque faz tudo por mim. Então eu vou repetir, gente. O porquê junto, sem acento, ele é usado para responder, para explicar algum motivo, algum fato, ok? Exemplo 3, para fixar, para tirar todas as dúvidas. Estou muito feliz porque tirei nota 10 em português. Então veja, por que você está feliz? Porque tirei nota 10 em português. Então, mais uma vez, o uso do porquê, junto e sem acento, é utilizado para responder
Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação deste uso do porquê aqui. Basicamente, ele é usado para responder. Usado para responder, não esquece. Ele não é usado no início. Nunca. Nunca. Vamos lá. Exemplo 1. Eles não usam máscaras porque não acreditam no vírus. Olha o porquê de resposta aqui. Explicando o porquê deles não usarem máscaras. Exemplo 2. Minha mãe é maravilhosa porque faz tudo por mim. Esse porquê está explicando o motivo da mãe ser maravilhosa. Estou muito feliz porque tirei nota 10. Por que você está feliz? Porque eu tirei nota 10. Então, de novo, o uso do porquê, ele serve exclusivamente para explicar. Bom, pessoal, faltou o último porquê, que é o porquê junto e com acento. Esse porquê, eu diria que ele é o mais fácil, porque ele está vinculado, ele está ligado com o artigo definido ó. Esse porquê também, ele tem a equivalência de algumas outras palavras, por exemplo, causa, motivo, razão, circunstância também. Mas vamos entender isso na prática. Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Não sei o porquê ela fez isso. Ora, eu não sei a causa dela ter feito isso. Então você pode trocar. Mas o que fica mais fácil é o artigo ó. Se usou o artigo ó, logicamente, esse porquê deve ser junto e com o acento circunflexo. Vamos para o outro exemplo. Exemplo 2. Meus pais não entendem o porquê de eu ser assim. Veja, artigo ó tem que ser junto e com o uso do acento circunflexo. Exemplo 3. Ela sabe o porquê está de castigo. O que eu tenho aqui? O artigo ó. Se aparecer o artigo ó, não pense muito. O porquê será junto. Aí que falhou. Esse porquê será junto e com o uso do acento circunflexo. Então vamos fazer a nossa recapitulação do assunto, né? Vamos fazer uma revisão. Nós estudamos o assunto porquê. Tem 4 formas, não é? Tem o porquê sem acento, separado sem acento, separado sem acento, separado com acento, tem o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. O porquê separado sem acento sempre no início de uma frase interrogativa. O porquê separado com acento ao final de uma frase interrogativa. O porquê junto para dar resposta, dar explicação. E o porquê junto com acento, porque ele tem a equivalência de causa, de motivo, de razão. Está vinculado a ele sempre o artigo ó. Se está vinculado a ele o artigo ó, então ele será um substantivo, ok? Este porquê será um substantivo. Bom, turma, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e continuem estudando.